Eu gostaria de saber do senhor se o senhor é contra ou a favor das câmeras corporais nos policiais e se o senhor colocaria essas câmeras na sua GCM. De maneira alguma. Nossa Guarda Civil Municipal hoje não usa câmeras e nem vai usar. Você que está me assistindo aí, você gostaria de um celular 24 horas do seu lado, gravando tudo que você olha, do que você fala, ainda que em momento de descontração? É muito ruim. Hoje é uma invasão de privacidade tremenda. Não estou falando de atos de ser legítimos ou não, de captar o que o agente público está praticando. Porque o agente público hoje, se ele prestou concurso público, ele fez sua capacitação, hoje ele representa uma instituição, seja ela estadual ou municipal, por que nós vamos desconfiar dele? Caso ele transgrida algumas regras ou legislação, ele já vai pagar por isso, seja no processo administrativo ou criminal, ou até civil. Hoje o policial militar está com medo de fazer uma abordagem, por quê? Porque quando você tem um questionamento feito pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ, que, por exemplo, absolveu um indivíduo que foi pego com 2 quilos de cocaína, porque a abordagem feita com dada suspeita não teria sido tão configurada diante do policial que viu aquele indivíduo. Por exemplo, quem que entende mais, por exemplo, de rua, de feeling de rua? O policial ou o jornalista? É o policial. Quem entende mais da carreira jornalística são vocês, do que a gente. É diferente, cada um faz o seu papel dentro da sua atividade. Quando o policial militar bateu o olho no indivíduo, ele tentou sair correndo, subiu com a moto em cima da calçada, largou a moto e saiu correndo, e que depois ele foi abordado e quando viu na moto tinha 2 quilos de cocaína, que ele foi preso em flagrante, como que o Superior Tribunal de Justiça fala que somente o olhar e o desvio, o fato dele se sentir constrangido, deu direito a ele fugir do policial e que essa fundada suspeita não foi configurada até então, levou ao ensejo de ele ser absolvido. Fundada suspeita, é difícil você passar para um juiz. Eu bati o olho, ele já baixou o olho, para mim já é um motivo de eu estar suspeitando da conduta dele ali. Me dá o direito de abordar. Quando você coloca a câmera, o policial falou o quê? Eu não vou nem perguntar o que ele está falando ali, porque depois eu vou ser questionado dessa abordagem policial. Olá, estamos aqui novamente no podcast Itaquá para Todos. Itaquá para Todos, um movimento que dialoga em uma cidade que seja uma cidade construída com política pública para todos os moradores da nossa cidade. Você aí que está nos acompanhando, dá um joinha, compartilha, ajuda a gente a aumentar o alcance aí nas redes sociais. Eu quero hoje, o tema hoje é debater a questão da segurança pública e o uso de câmeras na farda dos policiais. E para debater esse tema aqui, eu tenho 2 convidados muito especiais. Aqui do meu lado esquerdo, lado direito para quem está nos acompanhando aí, o Cláudio Aparecido da Silva, o Claudinho. O Claudinho que é da ouvidoria, é o ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, professor de Educação Física, do Movimento Negro, do Movimento de Cultura da Periferia, do movimento hip hop. Uma satisfação estar aqui, um prazer estar aqui. Legal, Claudinho. Estou aqui do meu lado direito, esquerdo, para quem está acompanhando, o doutor Adervaldo, né? Adervaldo dos Santos, 47 anos, advogado, especialista em direito previdenciário, militante como educador social há 20 anos em cursinhos pré-vestibular na cidade e atualmente cofundador e coordenador do Uniafro, no Instituto Federal de Educação de Itaquaquecetuba. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre segurança pública e entrando lá na página do prefeito da nossa cidade, que por sinal é um delegado, a gente acompanhou uma entrevista em que ele se coloca contra a utilização de câmera na farda dos policiais, né? Segundo ele, né, as câmeras prejudicam o trabalho aí dos policiais e que tira a privacidade dos policiais aí no exercício da sua função. Só que é uma fala que ela vai contra a uma realidade que a gente acompanhou
utilização de câmeras na farda, aí durante o governo do então governador João Dória, começou com 120 fardas em um batalhão aí que compreendia aí, que atende o Jardim Ângela e o Capão Redondo, ali na área do 37º Batalhão, e a implementação que ocorreu em agosto de 2020, com 585 equipamentos em vez de 120 anunciado inicialmente, e hoje a gente tem aí 10 mil câmeras em uso, né? Significou na diminuição de 57% de letalidade de mortes, né, da Polícia Militar durante o período de 2020 a 2021, no período de um ano, diminuiu em 57% e em 62% o número de ações violentas por parte da PM. Então, a gente está recebendo aqui o Claudinho e o Adervaldo para a gente debater inicialmente esse tema. Eu gostaria de começar contigo, Claudinho, para você colocar, né, o posicionamento da ouvidoria da Polícia Civil diante desse quadro e que você também pudesse externar a sua posição diante desse fato importante, porque o que nós estamos discutindo aqui é a segurança da população, a segurança dos trabalhadores que são os policiais militares, né, e a qualidade da segurança aí, a segurança tanto para os policiais como para a população, em especial a população que mora aí nas grandes periferias das grandes cidades do estado. Contigo, Claudinho. Esse debate é um debate muito pertinente, Douglas, porque esse programa Olho Vivo, ele sofreu uma série de críticas no início, né? Críticas como essa que você citou aqui do prefeito, de que isso tiraria a privacidade dos policiais, que isso tiraria o direito deles atuarem livremente e, portanto, prejudicaria a política de segurança pública. Mas o dado concreto é que todas as instituições que estudam e debatem segurança pública têm um posicionamento pró o uso de câmeras corporais, né? Então, nós temos um estudo muito bem feito pela Fundação Getúlio Vargas, que determina que a política pública é uma política muito pertinente, uma política que está dando certo, uma vez que ela, além de reduzir a letalidade praticada pelos policiais, ela também garante segurança e segurança jurídica para os policiais. Veja, Douglas, quando um policial é acusado de qualquer ato ilegal, ele passa por um processo de apuração desse ato ilegal na corregedoria. Isso pode virar um processo judicial, e esse processo judicial ele sempre gerou muito custos para os policiais. E os policiais em São Paulo, é bom que se diga, ganham muito mal. São Paulo é uma das polícias que menos paga no Brasil. E muitas vezes os policiais têm que, para garantir a sua defesa, tem que abrir mão de um veículo, às vezes abrir mão de uma casa, para poder fazer ali a sua defesa. Com as câmeras corporais, não. Com as câmeras corporais, o policial ele é acusado e ele tem ali um material muito contundente de instrução e defesa da legalidade da sua ação. Então, as câmeras, além de proteger a sociedade, elas também protegem os policiais. Nesse estudo da FGV, também aponta que, a partir das câmeras corporais, o número de registros de violência doméstica cresceu 104%. Isso também dá uma dinâmica de uma outra área da política pública que é relevante, que é a política pública de defesa e proteção das mulheres.
Por quê? Porque se cresceu 104%, até então era subnotificado. Se era subnotificado, automaticamente a gestão pública não tem dimensão do tamanho da demanda, que é a proteção e defesa das mulheres. Então, para além da defesa do cidadão, da cidadã, que é atendido ou atendida pela polícia, a Câmara protege tanto o policial, o próprio policial, quanto protege também e colabora para que outras políticas públicas sejam desenvolvidas que até então elas não eram registradas ou eram subnotificadas no sistema público. Então, a avaliação da ouvidoria é que o programa o nome do programa é Olho Vivo, né? A avaliação da ouvidoria é que o programa é pertinente. Ele precisa ser ampliado, né? Hoje, não sei se vocês sabem, mas ele alcança apenas metade da tropa da Polícia Militar. Então, nós defendemos que o programa deve alcançar toda a tropa da Polícia Militar e avançar para as tropas operacionais da Polícia Civil também. E, lógico, que a gente vai defender que isso também alcance as guardas municipais e todo o sistema de segurança pública. Então, o programa é um programa muito valoroso. Nós, em São Paulo, atuamos com o melhor equipamento que se tem notícia no mundo. O equipamento que a Polícia de São Paulo usa é o mesmo equipamento usado pela Polícia de Londres, pela Polícia de Nova York, pela Polícia de Chicago. O equipamento é a melhor tecnologia que há no mundo. Mas o salário do policial... O salário do policial ninguém não cuida. É igual de Londres, não é igual de Londres, não é igual de Nova York, nem o de Chicago. Nem o de Brasília. E nem é igual de Brasília, nem o de Santa Catarina. Então, a gente percebe que o sistema, o programa Olho Vivo é um programa de muito sucesso, que precisa ser replicado e ampliado para toda a Polícia de São Paulo, mas também para todo o Brasil. A gente, lógico, tem ajustes que a gente acha que precisam ser feitos no programa, né? Que são ajustes relevantes, uma vez que a política de segurança pública cada vez mais ganha relevância no debate de políticas públicas, mas o programa é um programa de sucesso. A ouvidoria defende o programa veementemente e a ouvidoria fortalecerá esse tipo de medida sempre que for necessário fortalecer. Maravilha, Claudinho. E agora eu vou passar aqui para o meu advogado, o doutor Adervaldo, perguntar o seguinte, Adervaldo, diante dos dados que a gente viu aqui da pesquisa do Estadão e dos dados aqui e do debate que foi feito com o posicionamento do ouvidor das polícias de São Paulo, o prefeito delegado dizer que jamais, na administração onde ele é o chefe maior, é o executivo da cidade de Itaquá, jamais terá câmera na farda da GCM, o que você avalia de um posicionamento como esse do maior mandatário, que é o prefeito da cidade? Bom, primeiro quero dizer que é uma alegria estar aqui, Douglas, satisfação. Ser o meu companheiro e parceiro de lutas populares e sociais há mais de 20 anos. É uma alegria estar aqui na sua companhia, na companhia do Claudinho, que é o ouvidor das polícias de São Paulo, estado de São Paulo. Bom, o delegado, ele não sabe muito o que faz, com todo respeito, mas ele não sabe muito o que faz, nem muito o que diz. O delegado é prefeito de Itaquaquecetuba, embora não more na cidade, não viva a cidade, não conheça a cidade, também demonstra conhecer muito pouco de segurança pública também. Demonstra conhecer muito pouco estatística. Mas é de se esperar. É natural que um prefeito que foi eleito na esteira do bolsonarismo, né, que negacionista, né, um governo negacionista da ciência, porque o que o prefeito faz é negar a ciência. Mas para antes disso, o posicionamento dele de não colocar câmeras nas GCMs, nas tropas da GCM, seria compreensível do ponto de vista em que a GCM não seria considerado agente de segurança pública. Se a GCM não faz parte da segurança pública, realmente não haveria razão, motivo para que a GCM colocasse câmera em suas fardas, em suas vestimentas. Não haveria realmente. Porém, ele reivindica. Desde sempre ele reivindica, e desde que ele assumiu, ele tornou a GCM uma força como se polícia fosse e agindo como se polícia fosse. Embora não tivesse o respaldo
constitucional previsto no artigo 144 da nossa Constituição. Ocorre que há uma ADPF aí, de número 995, que agora no dia 25, por 5 votos a 6, ou seja, 6 ministros do STF disseram que a GCM faz parte do SUSP, ou seja, Sistema Único de Segurança Pública, porque havia essa divergência se fazia ou não fazia parte do Sistema de Segurança Pública. Isso em razão do Sistema de Segurança Pública criado em 2020 e do Estatuto das GCMs, que foi criado em 2014 no governo Dilma. Então havia essa divergência e havia essa situação. Mas ainda assim a gente não pode dizer que a GCM é polícia, porque o rol de polícia, aquilo que diz quem é polícia é o artigo 144. E o artigo 144 não foi alterado nem pelo Estatuto da GCM, porque é uma lei infraconstitucional, nem pelo Sistema Único de Segurança Pública, porque também é uma lei infraconstitucional. O que houve agora foi uma interpretação do STF falando que a GCM compõe o Sistema Público de Segurança Pública. Ela compõe o Sistema Único de Segurança Pública. Mas a gente ainda não tem a delimitação até onde vai o poder de atuação da GCM. A GCM ela está num limbo, né, que a gente chama de limbo. Ela ainda continua em um limbo, ela ainda continua em uma insegurança jurídica. Porque ela nem é só GCM, também não é polícia, porque, como eu falei, não está no rol taxativo da Constituição no artigo 144. Logo, ela está no que a gente chama de situação sui generis, porque ela está ali, ainda continua nesse limbo. A gente precisa, inclusive, aguardar como é que vai se comportar o STF quando ele modular os efeitos dessa decisão dele. Olha, a GCM, será que ele vai delimitar? A GCM pode isso, a GCM pode aquilo? Então, se a gente entender que a GCM já faz parte do Sistema Único de Segurança Pública do Brasil, obviamente e necessariamente, ela precisa usar câmera em seus agentes. E aí o prefeito fala assustadoramente e de maneira aberrante que isso vai privar a privacidade, que isso vai trazer problema para a privacidade dos agentes. Meu amigo, o GCM, o prefeito, o vereador, o secretário, o professor, todos são agentes públicos. E agente público não tem direito à privacidade. Se você quer privacidade, no exercício da sua atividade. No exercício da sua atividade, não se há falar nessa privacidade. A privacidade é dentro da sua casa, é dentro do seu lar. O prefeito ignora, mas ele ignora de maneira maestral o significado, inclusive, de publicidade. Os atos dos agentes públicos são públicos. Tem que ser dado publicidade. E ele fala como se as câmeras dos agentes fossem transmitidas em tempo real, né, numa rede social. Não, vai para uma central. Só vai ser acessada se tiver necessidade. Isso é típico, gente. É típico dessa direita que a gente construiu no Brasil na esteira do bolsonarismo. É isso que esse prefeito é. O prefeito é um ignorante. O prefeito, ele é literalmente um sujeito ignorante. Isso vale para as pessoas da cidade que são de esquerda do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista municipal são não praticantes, né? É como aquele sujeito, Douglas. O sujeito que é católico, mas é católico não praticante. É o oportunista, né? Oportunista. Itaquá, é aquele que fala, eu tô com o Lula e tal, porque o Lula tá bem, mas no município não é bem assim, né? É o oportunista. Então, gente, esse prefeito, esse delegado Eduardo Buick de Itaquaquecetuba, ele é a encarnação da extrema-direita e do bolsonarismo. Não se engane com ele. Não se deixe enganar com ele. Ele é isso, gente. E é por isso que ele é contra a colocação de câmeras nos agentes da GCM. Ele é contra por conta disso, em razão disso, gente. É um grande absurdo isso. A gente chega a não acreditar. Como é que alguém pode brigar contra a ciência? Como é que alguém pode brigar contra os números? Os números são claros e evidentes, gente. Houve a redução de óbitos de civis e houve a redução de óbitos de policiais. Tem como ser contra os números? Tem como ser contra a ciência? O bolsonarismo consegue ser.
O delegado de Itaquaquecetuba, prefeito, consegue ser, gente. Infelizmente, Douglas, Itaquá vive esse momento sombrio de alguém que... Rapaz, eu outro dia fui numa atividade no Caiobi e eu fui abordado, teve batalha de rima, teve hip hop, foi bem bacana, né? E um jovem me falou, olha, ô professor, vamos fazer uma batalha de rima lá na minha quebrada? Eu falei, porra, beleza. Não, aqui, a gente foi fazer uma batalha de rima, Claudinho, olha o crime que os meninos cometeram. 200 meninos fazendo batalha de rima, a polícia GCM, polícia militar, chegou com gás pimenta, bomba e pau para todo mundo, né, rapaz? Eu acho que é a concepção desse cidadão aí, né? A polícia de São Paulo, seu comando, a gente sabe que é bolsonarista em função do grau de... o apadrinhado do ex-presidente inominável. E aqui no município nós temos um outro apadrinhado aí do inominável presidente e esse tipo de relação que a polícia tem com a juventude, né? Acha que uma batalha de rima, um grupo de jovens fazendo a sua batalha, que nada mais é do tempo dos meus avós, os mais antigos, do que o repente lá do Nordeste, né? É um repente, é um desafio ali, é um crime na concepção da polícia dessa extrema-direita no país. Mas eu vou aqui botar aqui o Claudinho na nossa conversa, o ouvidor, para que você possa falar para quem nos acompanha o que é a ouvidoria, qual é o papel da ouvidoria aqui de São Paulo e como é que foi, né, a sua escolha, a escolha do ouvidor aqui no estado de São Paulo, ô Claudinho. É importante essa pergunta, Douglas, porque é importante que as pessoas possam se apropriar desse instrumento fundamental que é a ouvidoria da polícia. A ouvidoria da polícia nada mais é que o órgão que é o ombudsman da segurança pública. Então, a ouvidoria da polícia tem o papel de receber sugestões, reclamações, críticas, elogios e qualquer outra manifestação da população como um todo e também dos policiais, das pessoas que atuam com segurança pública, em relação à política de segurança pública do Estado de São Paulo. Eu diria que a ouvidoria hoje é o principal órgão de participação popular que a gente tem no Estado de São Paulo sobre segurança pública. E é importante a gente abrir esse espaço para as pessoas saberem, a ouvidoria não pode, Douglas, ser ocupada por um policial, nem civil, nem militar. Pela legislação que estabelece a ouvidoria, quem pode participar da ouvidoria, quem pode ser ouvidor ou ouvidora tem que ser uma pessoa da população, com trajetória ilibada e trajetória em direitos humanos, porque a ideia é que se traga esse olhar para a segurança pública a partir de uma perspectiva de direitos humanos. E o processo de escolha do ouvidor é um processo público, tem um conselho estadual chamado Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana, que faz o processo de escolha, tem um colégio eleitoral lá de 11 conselheiros, são 6 conselheiros da sociedade civil, 2 conselheiros da OAB, um conselheiro do Tribunal de Justiça, um conselheiro do Poder Executivo e um conselheiro do Poder Legislativo, que fazem a escolha da lista tríplice que é submetida ao governador e elege o ouvidor. O processo é um processo que aparenta ser difícil, mas não é difícil, é um processo simples, mas funciona assim. Inclusive, nesse momento, Douglas, está aberto o processo de escolha dos novos conselheiros da sociedade civil no CONDEP. Vai até o dia 31 agora, o processo de escolha das instituições que vão formar o colégio eleitoral e eleger esses conselheiros da sociedade civil. Qualquer entidade que tenha atuação em direitos humanos, em defesa de direitos, pode se inscrever, tendo mais de 5 anos. A questão da defesa de direitos e direitos humanos no Estatuto e com a documentação em dia e CNPJ. Essa entidade se cadastra nesse processo que está aberto no CONDEP,
Depois que ela é selecionada, passa por um crivo, tem uma comissão eleitoral que analisa a documentação, ela elege 6 conselheiros da sociedade civil, que se juntam aos outros conselheiros indicados por outros setores, né? Além do Tribunal de Justiça, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tem também uma representação do Ministério Público, da Defensoria Pública e outros setores, né? Só que o colégio eleitoral é composto por essas 11, mas o conselho é mais amplo que essas 11, né? E em um dado período do ano, que deve ser por volta de junho do ano que vem, o processo deve demorar uns 6 meses, todo o processo, é lançado um edital público, as pessoas se inscrevem, precisa ser apresentado, o candidato precisa ser apresentado por uma instituição dessa de direitos humanos, e aí é feito todo um processo de escolha de uma lista tríplice que é submetida ao governador. Então, a ouvidoria também é um processo público, né? E no bojo do debate do que é a função pública, é relevante a gente destacar que é um espaço muito importante e um espaço de destaque, né, para participação popular e social. A ouvidoria não tem nenhum papel de apenas questionar a atuação das polícias, né? Ela tem um papel de questionar, mas também de elogiar. 20% de tudo que a gente tem trabalhado na ouvidoria são elogios, né? Alguém que foi muito bem atendido por um policial na delegacia, foi muito bem atendido por um policial na rua, ou recebeu uma abordagem qualificada, uma abordagem dentro da legalidade, manda os elogios e a gente processa esse documento mandando para os comandantes, né? Tanto da Polícia Civil, quanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Científica, para que eles possam fazer isso constar lá no prontuário dos policiais elogiados, mas também tem uma série de outras sugestões que a gente pode fazer, e a gente também recebe reclamações dos policiais. O policial passou por um processo de assédio moral, assédio sexual, escala mal qualificada, uso do poder do superior contra uma atividade que esse policial está desenvolvendo, más condições de trabalho, tudo isso o policial pode também recorrer à ouvidoria para a ouvidoria tomar medidas e questionar os gestores da política de segurança pública no Estado para poder melhorar essas condições de trabalho desse policial ou dessa policial, entre outras questões. Essa é uma questão muito grave em São Paulo, que é a questão da saúde mental, né? É um tema bastante relevante, um tema pujante, um tema que a gente precisa discutir no âmbito da gestão, né? E esses temas todos estão sobre a possibilidade de atuação da ouvidoria da polícia. Bacana. E qual as denúncias com relação às questões que estão ligadas à polícia, como é que o cidadão ele faz para encaminhar essas denúncias? Bom, os canais são muito simples. Ele pode procurar a ouvidoria, que fica lá na rua Japurá, número 42, bem próximo à Câmara Municipal de São Paulo, aqui na região central, na Bela Vista. Pode ir pessoalmente, mas ele também pode fazer via um telefone de ligações gratuitas, que é o 08000 17 7070, ou pelo e-mail, que é ouvidoriadapolicia@sp.gov.br. Todos os canais a gente tem garantia de sigilo. Então, qualquer pessoa que procurar a ouvidoria e não quiser que o seu nome, a sua identidade seja divulgada ou apresentada, a gente garante total sigilo e jamais na história da ouvidoria, que tem quase 30 anos, tem quase 29 anos, houve a divulgação da identidade de algum denunciante. Então, a ouvidoria é um órgão que garante o sigilo das informações que chegam lá e especialmente da identidade das pessoas que procuram a ouvidoria para qualquer tipo de medida. Qual que é o prazo do mandato do ouvidor? O ouvidor tem um mandato de 2 anos e esse mandato ele pode haver uma recondução consecutiva. E aí depois o ouvidor tem que se afastar, né? Mas é 2 anos, renovável por mais 2 anos. Bacana. Deixa eu aqui passar para o doutor Adervaldo. Acho que primeiro eu ouvi uma notícia aí nos meios de comunicação da região
que Itaquá ia fazer um grande rodeio, né, rapaz? E aí eu fico pensando, né? Eu vejo os artistas da cidade abandonados, porque eu tenho feito muita atividade dialogando com os artistas da cidade e não há uma política de arte, de cultura, de valorização dos nossos artistas, mas, enfim, vai ter um grande rodeio, né? É a prioridade aí a política de pão e circo aí, do prefeito. Mas, enfim, o que me chamou a atenção é que vai ser feito, foi anunciado uma estrutura de segurança aí, que é um negócio, rapaz, parece que o presidente Lula que vai vir no rodeio, né? Porque tudo quanto é avenida, tudo quanto é acesso vai ter. E nós não somos contra ter segurança pública para quem vai no rodeio. Mas me parece assim, eu trato com estranheza, né? Que será que é para dialogar para quem vem de fora, que as pessoas vão ficar, vão ter segurança desse povo pobre de Itaquá? Me parece um pouco que é isso, né? Porque o que eu vejo na cidade é que a cidade não tem iluminação pública. Para você discutir segurança pública, uma das primeiras questões que é fundamental, é primário, é você ter iluminação pública. E as pessoas saem de manhã, são roubados aí os seus celulares, as mulheres, há uma série de denúncias aí de tentativa de abuso sexual, de assalto, e a gente não vê o mesmo empenho que hoje anuncia-se aí para a realização do rodeio. Parece que é para proteger quem vem de fora da população de Itaquá. Eu gostaria que você, o Adervaldo, que tem um trabalho aí na área de direito, na cidade, que você comentasse a política de segurança pública de Itaquá, que é tem um prefeito delegado, mas é uma das cidades mais violentas, né, do estado de São Paulo, e comentasse esses dados aí. Eu participo do Conseg aí nas escolas, e, cara, é uma várzea, né? É uma situação que não... É um abandono completo. Então, eu gostaria que você comentasse aí essas questões aí relativas à segurança pública no município. Bom, gente, infelizmente, o prefeito ele não se atém à competência dele, e constitucional, inclusive, né? Porque a gente está falando de ele tem a pretensão de ter um dos maiores rodeios do Brasil. Enquanto isso, a gente é a cidade que tem aí, oficialmente, segundo informação obtida por meio da Lei de Acesso à Informação, a gente tem praticamente 5 mil crianças de 0 a 5 anos, Claudinho, que estão fora da escola, fora da pré-escola. 5 mil crianças, aproximadamente. Faz exatamente isso. Oficialmente, pessoas que foram lá, bateram na porta e fizeram o cadastro. Fora aquelas que chegam na creche, a pessoa não tem vaga, ela vai embora, ninguém instrui ela para fazer o cadastro, para ficar na fila. Então, o prefeito ele não se atém à sua competência em nenhuma área, inclusive na área da segurança pública. Porque a competência do prefeito na segurança pública, ele participa, por exemplo, com a iluminação pública, como o Douglas bem falou. Então, ele demorou mais de 2 anos para começar a iluminar as vias da cidade. Mesmo recebendo mais de 18 milhões de reais só de taxa de luz, que as pessoas sequer tomam conhecimento, porque aqui, Claudio, não manda um boleto para a pessoa, embute na conta de luz. Então, a pessoa nem toma conhecimento, ela nem sabe que está pagando. Mas ela está pagando uma taxa de iluminação pública e não tem na porta dela. Não tem na porta dela. E não é de qualidade quando tem também. Então, o prefeito ele não se atém à questão da segurança pública do seu ponto de vista, da sua competência. Então, a iluminação pública é precária, ainda não chegou quando deveria ter chegado. O prefeito, em vez de acolher, em vez de criar meios para a juventude, por exemplo, essa galera aí da Batalha de Rima, há muito tempo que eu dialogo com eles também. Eu acompanhei eles algumas vezes. A única coisa que eles pediram para o prefeito, em certa oportunidade, é um ponto de luz. Uma lâmpada ali na Praça do Jardim Gonçalves, por exemplo, onde ele se reuniu para fazer a Batalha de Rima. Eles contavam com o favor de vizinho que dava uma extensão. Pelo contrário, o que o prefeito fazia é mandar a GCM para oprimir
esses adolescentes e essa juventude. Então, o prefeito quer agir com segurança pública, quer cuidar da segurança pública, ele precisa atuar na questão da cultura, por exemplo. É a cultura que vai tirar as pessoas, a juventude, da criminalidade, o acesso à cultura, não oprimindo essa juventude que pratica rap, que pratica batalha de rima. O prefeito é tão incompetente que, inclusive, a lei Paulo Gustavo, até agora não saiu o edital, para escolher os projetos que vão ser contemplados. E isso é segurança pública. Segurança pública do município não é necessariamente você encher a GCM de metralhadora, submetralhadora e deixar eles nas esquinas parecendo uns pitbull. Não é isso, gente. Segurança pública do ponto de vista do município é, antes de tudo, você permitir iluminação, acesso à educação, acesso à cultura para a juventude e para a população da cidade de Itaquaquecetuba. Legal, legal. Vamos falar aqui a gente teve aí no último mês aí, isso aí foi uma notícia que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo, a chacina lá da cidade do Guarujá, né? E a gente, historicamente, eu sou nascido em Diadema, hein? Uma das cidades mais violentas aí do estado de São Paulo e do Brasil. E a gente sempre, lá em Diadema, teve uma relação muito difícil com a polícia, né? Como hoje a relação é muito difícil na periferia aqui da Zona Leste, da Zona Sul, lá da Zona Norte da cidade de São Paulo, porque a polícia militar, ela surgiu, ela substituiu aí a força pública, e ela é uma polícia que é polícia militar. E polícia militar, um militar, ele tem como premissa o seguinte: quem está do outro lado é inimigo, inimigo você tem que matar. Então é um pouco isso que explica, né, a violência da polícia aqui em São Paulo. Infelizmente a violência da polícia no estado da Bahia, e a gente tem que fazer um debate sobre qual é a polícia que nós queremos para o Brasil. Que a polícia, ela tem que ser cidadã. O cidadão não tem que ter medo da polícia, tem que ter respeito pela polícia e confiar na polícia. E o que a gente observa aí nas periferias, e principalmente quem é preto, porque o branquinho e aquele playboyzinho dos bairros centrais, sem discriminação nenhuma, né, são tratados de uma forma. Os jovens negros, pretos da periferia é um outro tratamento, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão da polícia de São Paulo e do Brasil, esse modelo da polícia brasileira, e o que, no seu entendimento aí, seria o ideal para a gente mudar esse cenário de violência da polícia do Brasil. É importante a gente resgatar, Douglas, como que surge, né, essas corporações que a gente quer discutir aqui. Tem um decreto 667/69, é o decreto que organiza as polícias militares no Brasil. Esse decreto é um decreto do período da ditadura militar, e no caput dele, ele já faz referência ao principal ato da ditadura, que foi o ato institucional número 5. É o famoso AI-5, que os perseguidos políticos pela ditadura têm horror de ouvir falar sobre esse ato institucional número 5. E o decreto, ele é todo baseado no AI-5. Então, isso já é uma informação relevante. Ainda hoje, esse decreto está em vigor. Então, eu acho que para a gente iniciar o processo de correção de que tipo de polícia a gente quer, de que tipo de polícia a sociedade almeja, a revogação do decreto 667/69 é uma premissa fundamental. Outro aspecto que eu acho que é relevante é que, com base nesse mesmo decreto, se estabelece que as polícias militares são forças auxiliares do Exército.
E o Exército e as Forças Armadas, elas existem para proteger a pátria, né? Proteger a nação do inimigo comum, né? E é lógico que essa lógica ela não pode se aplicar à polícia militar. Senão o inimigo comum vira a sociedade, o cidadão. Então, eu acho que um aspecto relevante do debate de segurança pública é discutir o decreto que pensa, que pare, né? Que gesta as polícias militares, que é o 667/69. Um outro debate que precisa ser feito é se é necessário se ter uma polícia militarizada. Esse debate é um debate importante, fundamental, né? Por quê? Porque uma polícia militarizada, ela traz consigo uma série de questões relacionadas ao militarismo que são relevantes serem debatidos. Inclusive porque esse tipo de estruturação hierárquica colabora para um certo... o adoecimento do policial militar. A consequência é o adoecimento, porque o policial militar de patente mais baixa, ele não pode, em hipótese alguma, desobedecer qualquer que seja a ordem de patente superior. Mesmo a ordem mais absurda que se tenha notícia. Por quê? Porque essa desobediência é um crime grave, é um crime hediondo na legislação militar. Isso pode culminar, inclusive, com a expulsão desse policial. Um outro aspecto que é relevante a gente discutir também é o quanto é a formação desses policiais, né? É o quanto esses policiais acabam recebendo uma orientação de formação que também o induzem a uma condição que o faz não procurar ajuda quando ele precisa, porque o policial ele é doutrinado de que ele é superior ao tempo, ele é superior ao ar, ele é superior ao calor, superior ao frio, superior à fome, ele é superior a tudo, ele é um ser superior. Em sendo um ser superior, ele naturalmente não é humano, ele é desumanizado, ele é incutida na subjetividade dele de que ele é um herói. Em sendo um herói, ele não sente nada disso. Se ele não sente nada disso, ele não tem direito humano. Se ele não tem direito humano, por que observar o direito humano do outro? Então, tem uma série de fatores que colaboram muito, além da questão de valorização, proteção social para a família do policial, uma série de aspectos que são relevantes a gente debater. E a gente só vai conseguir fazer esse debate quando a gente efetivamente reestabelecer os parâmetros de conceituação e formação das nossas polícias. Então, é muito relevante esse debate é importante, é fundamental, e ele precisa de um elemento fundamental: radicalização da participação social dele. A política de segurança pública, hoje, ela está equiparada no âmbito das políticas sociais e das políticas públicas, ela está equiparada à política de educação e à política de saúde. Uma diferença: a política de educação e a política de saúde têm ampla participação popular, né? Todas as escolas têm conselho escolar, todas as escolas têm grêmios estudantis, toda cidade tem conselho municipal de educação, toda cidade tem um conselho estadual de educação. Na saúde, a participação é ainda mais radical, porque os conselhos de saúde, desde a unidade básica de saúde até o Conselho Estadual de Saúde, ele é deliberativo. O Sistema Único de Saúde exige isso. E na segurança pública, o que a gente sabe de participação que tem é a ouvidoria da polícia e os consegues. Consegues que, na maioria das vezes, estão aparelhados pelos micro e pequenos empresários ali do setor de atuação do Conseg, o que afasta a participação popular de fato. Então, a gente precisa radicalizar a participação popular, trazer a população para dentro do debate de segurança pública, instrumentalizar a população para a população poder dizer, por gestores públicos, que política de segurança pública ela quer, que política de segurança pública é mais eficaz para ela. Junto com isso, aproximar a população da base da polícia militar, que são soldados, cabos e sargentos, que são efetivamente quem faz a entrega da política de segurança pública. Porque enquanto a gente tiver gestando homens e mulheres como pitbulls, né,
que ficam dentro dos quartéis sendo massacrados, sendo maltratados, com baixa valorização, com nenhuma proteção social para suas famílias, com altos índices de endividamento, envolvimento com álcool e drogas, e etc, 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 a gente só vai estar construindo uma política de segurança pública que mais agride as pessoas do que as protege. Então é muito relevante que a gente reestabeleça os parâmetros de pensar, de construir e de fortalecer a política de segurança pública no Brasil, especialmente em São Paulo, que é tida como a melhor polícia do Brasil. São Paulo é tida como a melhor polícia do Brasil e a gente acompanha ainda hoje casos como esse do Guarujá, como outros diversos casos como de uma senhora que tomou um soco no rosto, uma senhora de 70 anos por um policial, uma outra pessoa que foi amarrada e arrastada num hospital parecendo que estava num pau de arara, que nos remete a tempos sombrios da história do Brasil, e a gente efetivamente não tem uma polícia cidadã, uma polícia parceira, uma polícia comunitária que está mais próxima da população, que entende a dinâmica dos bairros, que reconhece os movimentos sociais, que valoriza movimentos como esse da juventude, que faz uma batalha na praça, uma batalha porque é importante dizer de onde vêm as batalhas, né? As batalhas surgem a partir da necessidade daquele jovem de apresentar, de ter acesso à cultura, de apresentar suas capacidades artísticas e sem nenhum fomento do poder público. Bacana. Eu faço a pergunta aqui para os dois para a gente fazer um bate-papo. Infelizmente, quem defende a violência policial fala que bandido bom é bandido morto, né? Isso aí afronta até a democracia do país, porque se nós vivemos numa democracia, todos nós temos direitos, né? E acho que é importante a gente falar aqui sobre direitos humanos, porque também é distorcido, né? Porque quando você fala em direitos humanos, parece que é para proteger coisa errada no nosso país. Então, eu gostaria de fazer um bate-bola aqui para a gente tratar dessas questões. Se você me permite, Douglas, e aproveitando aqui o gancho da questão do Claudinho, que ele levantou aqui, sobre que a polícia militar ela é uma força ideológica. Eles são ideológicos. A polícia militar, eles são ideológicos em cima desses pontos que você bem pontuou. Ou seja, eles se colocam como pessoas heróis, né? Se eles são heróis, eles fazem o que é extra. Eu faço aquilo que é natural. Então, eles se colocam como herói porque eles são vendidos dessa maneira, são treinados dessa maneira na academia. E a polícia, ela se afasta das questões populares e sociais e coletivas e comunitárias. Então, elas são muito distantes disso. Embora quem sirva a polícia é meu vizinho, é meu amigo, estudou comigo, mas é incrível. Essa semana mesmo eu encontrei um menino amigo meu aí, eu encontrei ele no cartório, o semblante dele mudou. A postura dele mudou, o semblante dele mudou, a forma dele conversar mudou, porque assim, é ideológico. E aí, como a gente falou aqui anteriormente no começo, a gente tá indo num processo muito perigoso para o Brasil. Muito perigoso. Não é sem motivo que 5 ministros do STF votaram contra dar, de certa forma, o poder de polícia para as GCMs, para as guardas municipais. Porque o que está acontecendo, gente, é um processo de transformação de uma força que deveria ser comunitária, que deveria ser próxima. A GCM deveria ser uma força próxima, uma força comunitária, uma força próxima das pessoas. Estão embutindo na GCM a mesma ideologia das polícias militares. Quem comanda a GCM é um militar, é sempre um militar. Então eles trazem os valores, eles entranham nos GCMs aquele valor, então eles se comportam como pitbulls realmente. Isso desumaniza também a GCM, e com um agravante muito grande. Essa força policial, esse instrumento, esse aparato de bélico, de força, está na mão de uma pessoa, está na mão de um prefeito. Sem controle do Ministério Público. Sem controle sequer de independência, que a GCM sequer tem independência, não é um órgão independente.
ela está vinculada à vontade e ao bel prazer do prefeito. Isso pode pode encaminhar a gente para um mundo muito perigoso, para uma cidade muito perigosa. Porque quando você tem uma força policial que está ao bel prazer do prefeito, isso é muito perigoso. Então a gente está num processo que está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Existe um projeto de lei na Câmara para tornar a polícia, as guardas municipais como realmente polícia. Tem um projeto de lei no Senado de 2022 também para transformar a GCM em polícia. Mas qual polícia que a gente quer? E aí, tudo que o Claudinho falou, a gente vai criar mais um exército de pessoas que podem vir a desenvolver problemas psicológicos. Porque qual que é a estrutura que o município tem? A Polícia Militar tem um departamento, tem um setor psicológico, ainda tem esses problemas. Agora, você imagina as GCMs com todos esses problemas psicológicos, com toda essa carga de cobrança e sem uma assistência psicológica. E outra coisa, todo prefeito é a GCM como força policial, mas o salário não é de policial. O salário do GCM em Itaquá é R$2.000 e poucos. Será que eles vão realmente equiparar o salário à polícia, ao policial militar? O guarda municipal, ele não aposenta como atividade especial, assim como aposenta o policial militar. Será que vão conceder isso para o policial militar, para o GCM? E tem outras coisas que as polícias têm que o GCM não tem. Então, a gente está caminhando para um lugar muito perigoso mesmo. Não é sem motivo que o STJ já falou, 5 ministros do STF já falou. E a gente tem que ficar atento, tem que ficar vigilante. Tem que ficar vigilante, porque senão a gente pode criar um problema muito grande. Legal. A gente vai chegando aqui nos finalmente, gostaria que também você falasse sobre essa questão dos direitos humanos, que é importante, né? Porque direitos humanos é direito para todos, são os direitos de todo cidadão numa democracia. E aí se distorce esse conceito de direitos humanos para dizer que direitos humanos é para defender bandido. Nós defendemos aí, depois eu quero que o Claudinho fale sobre isso, que todos aqueles que cometem crime têm que ir para a cadeia, inclusive bandido de colarinho branco, né? Já dizia o Bezerra da Silva, lá atrás, né? Que se alguém quiser pegar o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho lá no asfalto, né? Ladrão de joia, né? E de gente graúda que, infelizmente, né? Aqueles que defendem que nós não temos que defender bandido, está defendendo bandido, né? Porque está muito claro essa situação e os direitos humanos é isso, né? Todo mundo tem o direito, esses que roubaram joias vão ter o direito de se defender e se for constatado, tem que pagar no rigor da lei, né? Mas a lei existe para o branco, para o preto, para o pobre, para o rico. Isso é uma democracia, né? Infelizmente, a gente não vive uma democracia plena, porque bandido do colarinho branco não vai em cana. E o bandido, aqueles que são pobres, muitas vezes nem bandidos são e vai mofar na cadeia porque não tem um bom advogado. Claudinho, fala para mim desse conceito do que são os direitos humanos, meu irmão. Fundamental essa questão, Douglas, e é importante a gente se dirigir, né, para as pessoas que estão nos acompanhando para discutir e aprofundar um pouco mais esse tema. Direitos humanos são os direitos mais elementares que um ser humano pode ter. O direito de respirar, o direito de ir e vir, o direito a uma alimentação de qualidade, saudável, o direito de poder usar uma unidade de saúde, o direito de poder usar o transporte público, o direito de ocupar a cidade, né, doutor? O direito de poder ir numa praça, fazer uma manifestação pública. Direito básico, são direitos básicos, né? Descaracterizar os direitos humanos só interessa a quem não quer que as pessoas tenham seus direitos respeitados. A gente não é contra a polícia, a gente nunca foi contra a polícia, é exatamente o contrário. A gente quer uma polícia forte. Aliás, Claudinho, deixa eu só fazer aqui um recorte sem te atrapalhar aí. Nós estamos fazendo estudo pela CUT, Central Única dos Trabalhadores, porque nós defendemos os trabalhadores, um estudo para a gente
discutir um projeto de valorização da polícia no estado de São Paulo. Estado de São Paulo que tem os melhores equipamentos, mas o salário, ó, é igual de professor, ó, é pequenininho. Pode... Como diria como diria o saudável Chico Anísio, o salário, ó, é isso. Mas é isso. A gente defende uma polícia forte, uma polícia qualificada e uma polícia que consiga dar as respostas que a sociedade quer. E essa polícia, ela precisa, para ter tudo isso, ela precisa primeiro ser valorizada, ela precisa ser legalista e precisa respeitar o Estado Democrático de Direito. E é isso que a gente defende. E a gente defende o Estado Democrático de Direito para a atuação da polícia, mas para a atuação dos cidadãos também. Então, o que a gente quer? A gente quer simplesmente que... e aí não se enganem, tá? Porque, assim, polícia que mata não é polícia eficiente. Polícia eficiente é a polícia que age com inteligência, identifica eventuais pessoas que atuam em conflito com a lei, identifica, prende e coloca à disposição da justiça. Ah, mas a polícia prende, a justiça solta. Negativo, faça uma boa prisão. Nós temos leis rigorosíssimas. Nós temos uma das maiores, a terceira maior população prisional do mundo, do planeta. Nós somos um dos países que mais prendem. O problema é que as pessoas estão tão preocupadas em fazer a prisão de qualquer jeito, de qualquer forma, que acaba desqualificando essa atuação da própria polícia. Então, atue legalmente, faça uma prisão qualificada, técnica, como gostam de dizer por aí, vociferam por aí dizendo que as prisões são técnicas, que a atuação é técnica. Faça uma prisão técnica para você ver se aquela pessoa que estava atuando em conflito com a lei, se ela vai para a rua, não. Ela vai cumprir, vai ser ressocializada se o Estado também permitir, porque também tem uma demanda muito forte de cumprimento da lei de execuções penais. Porque você coloca a pessoa dentro do presídio, mas você não leva para ela educação, você não leva trabalho, você não leva cultura, você não leva elementos fundamentais de ressocialização e a pessoa fica lá dentro, misturada com outros presos, inclusive de alta periculosidade, só se capacitando para poder voltar a delinquir quando sair do sistema prisional. Então a gente precisa de legislações que efetivamente funcionem também na recuperação das pessoas. Então, gente, polícia boa não é a que mata, polícia boa é a que prende, a que dá resultado e a que dialoga com a sociedade. Então, a gente defende direitos humanos para todas as pessoas, inclusive para os seres humanos que são operadores da segurança pública. E é por isso que a gente está preocupado com um salário bom e qualificado, é por isso que a gente está preocupado com uma proteção social para os policiais e os familiares de policiais. A gente quer sugerir, Douglas, também para o presidente Lula, que no Minha Casa Minha Vida tem uma previsão de moradias para policiais e operadores de segurança pública. É importante colocar esses profissionais para morarem em condições saudáveis e de qualidade que garanta a proteção e ele possa trabalhar com tranquilidade, possa sair de casa para ir trabalhar, sabendo que a família está ficando em casa com segurança, porque isso também pressiona a mente dessa pessoa e isso também gera adoecimento mental. Então, o Haddad que tinha uma proposta para a segurança pública muito interessante, inclusive de concessão de vagas em universidades públicas como o USP, o Unesp, o Unicamp, para filhos de policiais, né? É isso que a gente precisa. A gente precisa que esses programas, esse arcabouço de políticas de proteção social cheguem nos policiais, cheguem nas famílias de policiais. Então a gente defende isso, defende que a sociedade esteja protegida pela polícia e a sociedade proteja a polícia. Porque também atacar uma guarnição da polícia, atacar um policial é atacar também o Estado Democrático de Direito. Porque o policial é a representação do Estado. Né? E quando você não valoriza esse profissional, você também está atacando o Estado Democrático de Direito. Porque o cara tem que fazer bico, o cara ganha mal, ele tem que fazer bico. Na função principal dele, que é ser policial, ele já atua numa atividade bastante extenuante. Quando ele vai para o bico é mais extenuante ainda, porque ali ele não tem E é ali que ocorre a maior parte das baixas, das mortes de policiais. Exatamente. Quer dizer, se o policial ele ganha bem, ele trabalha apenas no seu posto
da polícia já não teríamos tantas vítimas, né? Exatamente. E o que a gente tem percebido ao longo dos anos, que ser policial militar ou policial civil tem deixado de ser atrativo para as pessoas. Então, você vê aí, outro dia abriu um concurso da Polícia Militar, tinha inscrição no Brasil inteiro, porque em São Paulo você não tem pessoas atraídas por essa carreira em razão da baixa valorização que se tem. Então, a gente defende direitos humanos para os policiais, para os familiares dos policiais, mas defende que essa polícia que a gente tem atue respeitando os preceitos fundamentais definidos por uma série de legislações nacionais e internacionais que o Brasil é signatário de defesa da vida e defesa dos direitos humanos. Então, é isso que a gente defende, é isso que a gente prioriza na nossa construção e na nossa elaboração, e a gente quer que o Estado esteja cada vez mais fortalecido para proteger as pessoas, inclusive os seus servidores, no caso de professores e policiais também. Eu defendo, Douglas, que os policiais consigam adquirir o respeito que os professores têm da sociedade. É por isso que eu vou lutar, é por isso que eu vou batalhar. Mesmo quando não for mais ouvidor, a gente vai batalhar para que a gente tenha uma polícia legitimada e reconhecida pela sociedade. Maravilha, isso. Maravilha, Claudinho. Eu vou passar aqui para o nosso companheiro Adervaldo para ele fazer a sua consideração final, falando um pouquinho que, na verdade, se combate a violência no país com distribuição de renda, emprego e principalmente com oportunidade para os nossos jovens, né? Já que você também, de uma forma transversal, aí, atua na educação através do cursinho Uniafro, eu acho que gostaria que você falasse sobre o combate da educação, distribuindo renda, dando oportunidade aos jovens, com emprego, renda, e fizesse as suas considerações finais, o Adervaldo. Pois é, olha, a transformação ela só é possível se você apostar e confiar na juventude. E eu sou muito grato ao movimento negro. O movimento negro me salvou. Você vê a importância do movimento negro. O movimento negro não salva apenas a população negra. O movimento negro salva o Brasil, salva a nação. Graças ao movimento negro que eu entrei na universidade, graças ao movimento negro que eu consegui me tornar advogado, e por conta disso sou muito grato, em razão disso sou militante, fervoroso, defensor das causas humanas, dos direitos humanos, do acesso à educação, do acesso ao ensino. Então não há outro caminho. O caminho é pela educação, o caminho é pela cultura, o caminho não é pela violência. E é por isso que eu defendo uma GCM que seja uma GCM e uma polícia militar também, que seja comunitária, que seja próxima da comunidade, que seja próxima da população. E é por isso que a gente trabalha em Itaquaquecetuba há 20 anos, atendendo jovens e adultos que não tinham qualquer perspectiva de transformação da sua vida, aos finais de semana, por meio da educação. Essa é a chave, esse é o instrumento. Não recusar, recusar como o prefeito de Itaquaquecetuba recusa a juventude que faz rima, a juventude que faz rap, porque ele enxerga nisso aquilo que a gente viu no Brasil Colônia, é isso que ele enxerga. Na verdade, o prefeito age da mesma forma que os lutadores de capoeira eram tratados há pouquíssimo tempo atrás. O prefeito está reproduzindo, ele reproduz aquilo que ele viveu, aquilo que os antepassados dele viveu, como homem branco, homem privilegiado que ele é. É isso que ele reproduz agora. Então, por isso que eu digo, nós somos reflexos de onde viemos, mas nós podemos mudar o onde estamos para decidir para onde queremos ir. Infelizmente, não é com pessoas como esse que está instalado em Itaquaquecetuba, temporariamente, transitoriamente, que Itaquá vai mudar, que Itaquá vai transformar. Então, gente, eu acredito muito na cidade de Itaquaquecetuba, acredito muito em Itaquaquecetuba. E acredito muito que a segurança pública se faça respeitando todas as áreas, segurança, saúde, educação e cultura. Se você não respeitar isso, se você não levar isso em consideração, a gente vai ter bang-bang, a gente vai ter um monte de coisa, menos segurança pública. Então, muito obrigado, Douglas, por a oportunidade. Claudinho, uma satisfação muito grande ter você conosco aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado, Adervaldo. E eu vou abrir aqui para rapidamente o nosso Claudinho
ouvidor da polícia, das polícias de São Paulo, fazer a sua consideração final e depois eu vou improvisar, eu sempre improviso, né? Eu vou fazer a leitura aqui de uma letra de uma música que trata da questão da justiça, já que nós estamos final de agosto, vocês sabem qual é o orixá que rege esse período, né? Uhum. Eu quero rapidamente, Douglas, agradecer o convite e a possibilidade de ter estado com vocês aqui, tanto contigo quanto com o doutor Adervaldo. Foi uma satisfação estar aqui com vocês. Colocar a ouvidoria de polícia à disposição de todas as pessoas do nosso estado, especialmente as pessoas aqui de Poá, Itaquá, da região aqui do extremo leste de São Paulo, né? Quase caminhando aqui para a região aqui já do Alto Tietê, né? Do Alto Tietê já. Do Alto Tietê, já aqui no Alto Tietê. E dizer que a ouvidoria é um espaço da população como um todo, né? É também dos policiais, mas também é um instrumento especialmente da população. Então, à medida do possível, procurem a ouvidoria, conheçam a ouvidoria, entendam o papel e o trabalho da ouvidoria. A ouvidoria está totalmente à disposição. Quem está na ouvidoria nesse momento é uma pessoa do movimento popular. Eu costumo dizer que eu não sou nenhum gênio, que eu sou fruto da construção coletiva. Você conhece minha trajetória, as pessoas da UNEAFRO conhecem minha trajetória. Eu sou fruto da construção coletiva e, estando nesse espaço, eu não poderia deixar de fazer diferente do que colocar a construção coletiva à disposição da construção, da intervenção desse espaço. Então, eu agradeço muito poder ter estado aqui no dia de hoje e quero, mais uma vez, dizer que a ouvidoria está de portas abertas para os clamores populares, para a população como um todo e à disposição. Então, mais uma vez, deixar aqui o telefone da ouvidoria, 08000 17 7070, ouvidoriadapolicia@sp.gov.br, e a gente fica lá totalmente à disposição de todas as pessoas que acharem por bem nos procurarem. Muito obrigado e vamos junto aí na construção dessa sociedade mais justa, dessa sociedade dos nossos sonhos, né? Mais justa, mais igual, todos, mais fraterna, para todas as pessoas, independente de credo, cor, orientação sexual, né? Orientação política, né? A gente também não tem dificuldade nenhuma com a diversidade de orientação política. O que a gente quer é que as pessoas sejam respeitadas dentro de um Estado democrático de direito, que é o que se diz. E viva com dignidade, né? O mínimo, né? Com a mínima dignidade. Legal. Claudinho, muito obrigado. Eu agradeço. Doutor Adervaldo. E encerramos mais um podcast Itaquá para Todos. Na semana que vem teremos um outro tema importante a ser abordado. Agradecer aqui aos nossos debatedores que trouxeram elementos importantes, que não só da segurança pública, mas da conjuntura atual da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E eu vou aqui declamar uma música de um compositor que eu gosto muito, né, que trata da questão da justiça, né? Eu clamo a justiça de Xangô, protejo os meus irmãos de cor. E aqui é uma música que fala de mãos, né, do Almir Neto. Mãos se rendem para outras que tudo levam, quase em extinção. Mãos honestas, amorosas, e as nossas pobres mãos bate as cordas. Pago para ver queimar em brasa as mãos de bacharéis que não condenam o mal, que inocentam o réu em troca de um vil metal. As mãos de bacharéis que não condenam o mal, que inocentam os réus em troca de vil mental. Em mãos de infiéis que veste não condena, governa a diretriz tão truculenta, sem réu e sem juiz, mãos não se acorrentam, justiça põe a mão na consciência, ato que fez Pilatos, lavando as suas mãos. Eu vejo que a injustiça com as próprias mãos, mãos que fracassaram na Torre de Babel, porque desafiaram as mãos dos céus. Mãos.
Muito bom. Muito obrigado a todos e na próxima semana mais um podcast Itaquá para Todos. Obrigado, Claudinho. Obrigado, Adervaldo. Vamos em frente.